marcas de sangue e arrastamentos. Sim. Mas não sabia que tinham morrido mesmo. Pensei que fosse ferido. Nós tivemos, na altura, 2 feridos, um deles com alguma gravidade. Vocês também tiveram? Não tiveram? Para 2 pessoas. 2 pessoas? 2 pessoas que perderam. Morreram? Sim, que morreram, sim. Não nos tínhamos apercebido que a emboscada era tão extensa ao longo da picada, porque fomos de facto flagelados fundamentalmente lá em cima, onde tínhamos uma proteção de um pelotão de milícias. E o PSGC instalou a sua frente de contenção da coluna exatamente mesmo ao lado das milícias. São 54 homens. Quer dizer, apresentou a homens porque era só do maqueiro, um som do rocket, do bazuca. Do bazuca de 17. Fazendo uma emboscada, daqueles metros até lá, por cima de Bolonha. Até acima da Bolonha? Sim. Porque naquela altura não podia durar num tiro tenso, porque temos quartel de Dunani, para sair lá atrás, para fazer defesa. Isso. Do canto que exatamente do canto podia sair do estrada para fazer o defesa. Exato. Nós tivemos feridos também, que eles também tiveram. E agora aqui o nosso comandante estava-me a dizer que morreram 2 militares do PSGC nessa emboscada, que foi a última da Guiné-Bissau, no dia às 2h15 da tarde, do dia 27 de abril de 1974. Os militares portugueses e os combatentes do PAIGC ainda não sabiam que tinha havido um golpe de Estado em Portugal. Esta emboscada perto de Canclifá, no norte da Guiné, pode assim simbolizar o último ato de uma longa guerra em 3 frentes, que tinha começado em Angola 13 anos antes, 1961. No 15 de março foi organizada uma ordem vindo de que Leopoldville, naquele tempo era Leopoldville. Então enviaram as pessoas que trouxeram, os delegados que trouxeram jornais do comunicado do início da revolta de Angola para a libertação do povo angolano. E depois, quando chegaram, convocaram uma reunião. Essa reunião do dia 10, teve lá muita gente. Então, como era ao lado dos brancos, só sabiam que estão a realizar uma reunião da igreja. Não podiam saber que os angolanos estavam a fazer a reunião, para não criar a desconfiança. Quando chegou em dia 12, houve outra reunião nas zonas. Cada povo faz com o seu grupo reunião. Depois de fazer a reunião, são obrigados agora a cumprir aquela missão. E fiar as katanas com a lima. E depois, chegou no dia 15 de março, às 6 horas, iniciou o seu trabalho. Nós gritávamos, upa, upa, upa. Quando chegávamos numa fazenda, gritava-se, upa, 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 upa. Toda a gente que quando ouve isso, upa, upa, já se conhece mesmo que é a upa que entrou. Portanto, é a upa, 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 upa. Quando a América avisou o Ministro da Defesa de que se iam dar o 15 de março, esse telegrama chegou, foi mandado para Angola, diz o Viana de Lemos, que era o chefe de gabinete do Botelho Muniz, dizendo, em termos de alarme, para que eles percebessem. Simplesmente ficou muito admirado com o 15 de março e ninguém falou do telegrama. O Coronel Valença diz qualquer coisa como que o Dr. Salazar tinha dito que não tinha importância, porque isso eram manobras dos americanos que queriam que a gente saísse. Foi uma coisa bem organizada. Vocês,
devem se rebelar nas fazendas para mostrar que realmente há trabalho forçado. E vamos, nessas condições, enviar equipas da televisão e tudo para mostrar. Essa é a nossa intenção inicial. Bom, eu parto para os Estados Unidos para estar presente. Então, fiquei à espera. Aquilo aconteceu no dia 15 de março, mas a notícia no Estado só chegou no dia 17. Eu vi imagens que não me agradaram. Throughout northern Angola, isolated Portuguese outposts and homes had been attacked and destroyed. In a few days, the death toll reached almost 1,000, and included were numbers of women and children. Fomos ultrapassados. Como ultrapassados? Mas quer dizer, os acontecimentos, quando aqueles assassinatos em grande escala, ficamos surpreendidos. Mas eu cheguei a considerar que não é uma ação, mas foi a reação. O povo reagiu. E a reação do povo foi incontrolável. Os incêndios, as destruições, as vítimas, tudo isso é um verdadeiro crime contra a humanidade que nenhuma reação explica. O capital de queixas não explica a dimensão dessa violência espantosa em que as pessoas podiam ser passadas por uma serra de cortar madeira, ou podiam ser decepadas, em que uma criança podia ser negligentemente atirada contra uma parede, porque morria mais rápido. Ou destruir tudo quanto é branco. Galinhas brancas, flores brancas, tudo o que for branco. Na história, o 15 de março não é o único evento, não, isso aconteceu. Mas da maneira que o povo reagiu, que para mim custou-me, mas, bom, talvez foi isso o início da luta de libertação, e por isso que eu não reivindiquei logo. Porque eu vi isto, bom, o que isso quer dizer? E o Fanon telefona, me diz, mas você não reivindica? O MPLA vai dizer que é ele. Foi ele que fez isso. Então, o dia seguinte, reivindiquei. Os brancos europeus eram a maioria dos fazendeiros e os que possuíam as principais roças de café, cultura que era então o mais importante pilar económico do território. Angola era nesse tempo um dos maiores produtores mundiais e o café tinha cotações garantidas no mercado internacional desde os anos 50. A produção era assegurada por bailundos, trabalhadores contratados no sul. Do surto do café, o mais importante que a economia angolana conhecera depois do período da escravatura, nascera uma cidade. O Uíge chamava-se então Carmona e desenvolveu-se no norte, em pleno território Bakongo. Com cerca de 30 mil habitantes, escoava a produção de 2,5 centenas de fazendas. A cidade de Carmona estava no centro da área do café, que entre a povoação de Ndalatando, que se chamava Salazar, e Maquela do Zombo, junto à fronteira, se estendia por vastos campos úmidos, beneficiados pelos nevoeiros frequentes na região. Mais do que nevoeiros, nuvens no horizonte claro do norte angolano pareciam indicar que o dia 15 de março de 1961 amanhecia conforme os votos dos agricultores e das empresas produtoras. A colheita anunciava-se próspera, mas, afinal, as chuvas que prometiam um ano histórico para a produção do café apenas acentuariam um drama empurrado pelos ventos, mas da história. Era os 6:30 da manhã. O meu falecido, quando sentiu, olhou para trás e viu um barulho tão grande, que eram os bailundos. Somos bailundos. Isso diziam eles, mas eram bailundos? Não eram bailundos, eram os bandidos que vinham para matar. Somos bailundos. Upa, upa! Viva o... Lumumba, não? Lumumba, viva! Diziam todos, viva! Com as katanas no ar. Só apenas traziam umas 6 armas. De resto era tudo katanas. Sim. O meu marido vinha à frente deles a correr, onde eles o mataram no terraço. Primeiro, onde passou a ação, tinha cozinheiros, tinha criados que trabalhavam nas mesmas lojas. Como já estava mobilizado, que vamos fazer isso, amanhã de manhã, antes
de acordar. Então você já deve, no momento que vai limpar a casa do patrão, então esconde aquela arma que está lá. Porque depois da ação, eles vão atrapalhar, vão querer entrar no quarto para ir buscar a arma, vai encontrar, a arma não está. Não há mais para defender. Se é que o patrão quer 2 quilos de açúcar, então quando vai vir medir o quilo de açúcar, pronto, katana na cabeça. A primeira pessoa é o patrão. Primeira pessoa é o patrão, depois o gerente. O patrão foi morto com tiro. Quando virar o tiro, já começaram a cortar. Aquilo já não esperava mais. Ouviram o tiro, já começaram também com as katanas. Katana, se não dá para ir que não morreu, pode repetir 2 ou 3 vezes as katanas. Porque aquilo já se irritado com muito tempo da operação, da expiração, é claro, já não tinham aquela ideia que porque pena ou isto, aquilo, não. Porque não é pequeno ser uma pessoa ser governada durante 500 anos. A UPA conjuga a sua ação em 15 de março com o trabalho nas fazendas, os seus horários e rotinas. Alguns dos rebeldes trabalham nas próprias roças que atacam, onde a maioria são bailundos que em geral não aderem à revolta. Eles e os patrões são as principais vítimas, além de comerciantes, autoridades e administrativos. Os ataques são simultâneos nos distritos de Luanda, Kwanza Norte e Congo, sobretudo nos Dembos, cerca de 40 mil km², onde os rebeldes exploram o isolamento em que vivem os colonos, o que dificulta os socorros. Atacam a zona de fronteira com o Congo, onde a UPA tem uma retaguarda segura. Obstruindo as estradas com árvores e destruindo pontes, a UPA procura impedir a circulação de veículos, a chegada de apoios e a fuga das vítimas. E para ajudar ao bloqueio, conta com a chuva, própria da época, que faz parte dos planos da revolta. Com katanas, pedras, mocas e canhangulos, europeus e africanos, homens, mulheres e crianças tinham sido esquartejados ao romper do dia. Chegamos às 8 horas de manhã do dia 15, pronto, iniciou a ação. Os que conseguiram fugir, fugiram diretamente até aqui em Luanda. Os que não conseguiram fugir foram matados, sim, senhor. Para a UPA, no julgamento daquele dia não há inocentes, sejam pais ou filhos. A culpa é de todos, perseguidos e massacrados, entre violações e torturas. Se calha que ele calhou a ser matado na katana ou no moca, uma pessoa morre. Porque nós não tínhamos outro material. Tínhamos só katanas e mocas e as pedras. Uns morriam nas pedras, uns morriam nas mocas, uns morriam nos katanas. Na praça lá estavam o padeiro, a mulher e uma filha. A filha tinha aí 6 anitos ou 7 anitos. Na casa da administração estava a mulher de Faísca, jardineiro da Câmara Municipal lá do Quitex. Com uma katanada separaram a cabeça do corpo. As 2 miúdas delas é que estavam no coisa ainda com a roupita de dormir. E um filho dela também morto. O branco não podia deixar de destruir a fazenda dele sem defender. Matamos. Os fazendeiros matamos, para dizer a verdade, é isso que eu estou falando. Matamos, já matamos. É chocante. E é preciso ver. Às vezes é preciso olhar mesmo e ver uma mulher esventrada é algo que marca interiormente. A pessoa nunca mais se esquece. Os massacres não foram só nos dias 15 e 16 de março. A UPA procurava engrossar as suas fileiras, recrutando novos ativistas, nomeadamente nas fazendas, onde trabalhavam os bailundos. Aqueles que não aderissem à revolta eram inimigos, como os colonos. Nessa roça, Maria José, só não me lembro de ter enterrado um europeu. Só enterrei pretos. Mulheres, homens, crianças, muito maltratados. Aliás, a documentação não vale a pena estar aqui a dizer-lhe o que eu vi. A imagem dos mortos, isso tenho perfeitamente. Principalmente as crianças, sabe? O que é mais chocante é ver miúdos esfacelados. Essas crianças, nós não podemos dizer que não. Não podemos dizer não. Porque a guerra, como não escolha,
Povoações e fazendas ficaram juncadas de corpos. Cerca de 1 milhar de brancos e 5 a 6 mil pretos, seus aliados, trabalhadores rurais e criados das roças. Embora houvesse também bailundos nas fileiras rebeldes, a UPA era um movimento bacongo, a tribo comum ao norte de Angola e ao Congo ex-belga. Eu estou a dizer que nós ficamos ultrapassados. Mas alguém me disse uma coisa. É um pastor, mulato, o velho Gurgel. Ele disse que aqueles que foram daqueles períodos eram pior que os portugueses. Eram conhecidos pelo povo. O seu comportamento era indigno. E então o povo reagiu sobre eles. Eu compreendi. A gente ia nas fazendas, contactar com os contratados que havia lá nas fazendas. Então, recolhemos os contratados, então passaram para nós atrás. Agora que estiveram contra, isso nem conosco mais. O colono não é só somente o branco, não. Aliás, estamos angolanos, havia colonos. Muitos tinham fazenda, castigaram uns aos outros também, certamente. Entanto que todo aquele que estava atrás do colono, a gente considerava como inimigo. Mas não é proposto de matar as pessoas em toa. Só aqueles que são colonos, que estavam a colaborar junto com os colonos, esse é considerado como colono. Os campos estão demarcados após o 15 de março. As ações da UPA estendem-se por uma vasta área, onde não há praticamente meios militares nem policiais. Apenas a Força Aérea está em condições de atuar com rapidez, embora com os recursos limitados e inadequados de que dispõe. Estão no território apenas 6 aviões de transporte Nor Atlas, além de algumas aeronaves de reconhecimento e 6 outros aparelhos, os PV-2 Harpoon, fornecidos pela NATO para a luta antissubmarina, mas que serão transformados em bombardeiros. A aviação tática é a principal carência do esquema aéreo, constituído pelas bases de Luanda, Henrique de Carvalho e Negage. Negage é a mais próxima da zona afetada, embora seja apenas uma pista de terra batida, onde só no mês anterior tinham aterrado os primeiros aviões da Força Aérea. 4 avionetas Auster desarmadas, 4 pilotos e 4 mecânicos eram então as forças à disposição do comandante da base, que no dia 15 de março foi sobrevoar a zona atacada. Muito bem, no Quitex, olhava para baixo, havia lá um posto de gasolina e estava uma fila de carrinhas, todos a querer meter combustível, e eu via que os homens estavam todos armados, claro, brancos, nesta altura, branco, mas tudo com coisa que eu nunca tinha visto, mas aquilo estava tudo armado. Enfim, demos a volta, vi muita covata, tudo a arder, muita coisa, e eles a olhar muito para cima, assim, a fazer assim uns gestos, e depois aterrei, e eu ainda disse, mas porquê é que está aquilo todo a arder? E o administrador, claro, percebia muito mais da África do que dizer, isso é sinal de que os povos fizeram alguma patifaria e não pensam voltar ao local. Depressa começam a chegar as notícias, trazidas por pessoas em pânico, salvas por uma ponta aérea que então se inicia. Todos os aviões são requisitados pelas autoridades e são suspensas as carreiras para o sul do território. O terror atinge também as populações nativas, que procuram refúgio, divididas entre o apoio aos rebeldes e a fidelidade aos colonos. As famílias europeias fogem, resistem como podem ou separam-se. Homens que ficam, mulheres e crianças que iniciam um êxodo. Uns seguem para Lisboa, outros viajam para Luanda, onde desembarcam muitas vezes em estado de choque. O que a trouxe para Luanda? Foi fugida da morte. Aquele também que era cabo-verdiano, também eles matavam. A senhora é casada também com um cabo-verdiano natural da cidade da Praia? Sim. Ele ficou a defender a terra? Ficou, sim, senhora, a defender. Ficou com a espingarda. Perdeu entes queridos em Nova Caipemba? 2, filho e marido. Havia mulheres que chegavam lá, esta que eu me estou a lembrar, não falava. Não chorava, não comeu, não bebeu, não aceitou, não abriu a boca e tal.
E depois, nós sabemos perfeitamente, ela tinha estado toda a noite, com os pretos tinham-lhe entrado em casa e ela, só de madrugada que foi libertada, tinha passado a noite com 30, 40, 50, sei lá. Vagas de refugiados, carregados de traumas, disputam um lugar num avião superlotado que lhes dê passagem para Luanda. Apoiados por um improvisado plano de emergência, são cerca de 10 mil os que chegam à capital, nem sempre conseguindo dominar o desespero. Uma vez que lá chegou o Noratlas, o piloto disse-me ao comandante, eu não consigo circular com tanta gente cá dentro. Eles chegaram a circular com 170 pessoas a bordo, quando o normal são 40, 50. Eu comecei a puxar as pessoas que estavam ao pé da porta, mas elas empurravam-se para a frente. E nós conseguimos tirar meia dúzia de miúdos. E eu disse, olha, minhas senhoras, ou saem ou estes miúdos ficam aqui toda a noite. E houve pelo menos uma que disse assim, nós esperamos por eles amanhã, mas daqui não saio. E eles ficaram lá. Em geral, as mulheres partiam. Mas também houve as que ficaram nas roças e povoações, apoiando os homens que resistiam onde havia algumas condições para a defesa. Os primeiros feridos são fazendeiros ou trabalhadores, sobreviventes de ataques que muitas vezes tinham sido fatais para familiares e amigos. São também soldados e polícias, elementos da guarnição local. Tal como os refugiados, são levados para Luanda, mas feridos a caminho dos hospitais, recebendo o apoio da Cruz Vermelha, entretanto mobilizada. É só a partir de então, pelos relatos dramáticos dos que chegam do interior, que se começa a saber em Portugal o que de facto estava a acontecer em Angola. Controlados pela censura, os meios de informação apenas noticiavam versões parciais e mistificadoras. O ministro disse-me que o Dr. Salazar dizia que nós tínhamos que eles ficarem por mentirosos na ONU. Quer dizer, eles começaram a dizer antes dos acontecimentos passarem. Agora, nós não íamos confirmá-los, os acontecimentos, para que eles não adquirissem credibilidade na própria ONU. E durante 24 horas eu não pude deixar que as coisas se soubessem. Apenas no dia 17 é publicado um comunicado oficial na imprensa angolana, onde o Governo-Geral se refere à rebelião como alguns incidentes junto à fronteira e afirma que as autoridades controlam a situação. Não era verdade, mas as autoridades de Luanda também não tinham percebido que não existiam em Angola meios militares suficientes para enfrentar os acontecimentos. Além da força aérea e uma escassa presença da Marinha, restavam as forças terrestres. Angola era a terceira das 5 regiões que formavam o aparelho do exército português, definido meses antes, em novembro de 1960, mas que, embora aprovado, não passara ainda de projeto. Tudo o que existia era um contingente de 1.500 soldados brancos metropolitanos e 5.000 africanos, treinados para um eventual conflito na Europa contra a União Soviética, conforme o conceito estratégico de então. Daí que estes efetivos, organizados em forças de artilharia, cavalaria e infantaria, estivessem sediados nos principais centros urbanos do território: Sá da Bandeira, Nova Lisboa, Silva Porto e Luanda. Além de escassas, as forças existentes em Angola não só não tinham qualquer treino para a luta anti-guerrilha, como se encontravam mal preparadas e deficientemente equipadas. No entanto, eram estes os recursos que constituíam a guarnição normal do território e que só alguns meses antes tinham sido reforçados por uma companhia de polícia militar e, sobretudo, por 4 companhias de caçadores especiais. Não havia uma única força militar em toda a região dos Dembos. Os colonos estavam quase entregues a si próprios. Eu fui ao gabinete do Coronel Boschvaz, na altura já como vereador de distrito, havia. Então eu digo-lhe, Sr. Major, nós não queremos militares, deem-nos armas. Isto dentro do palácio, dentro do gabinete do Boschvaz. E sabe qual foi a resposta dele? Pôs uma mão aqui no ombro e disse, olha, Ferrico, que Deus os proteja até amanhã. E não havia armamento, não havia nada. Os fazendeiros, entretanto, que escaparam, tinham vindo para Luanda, não é? Alguns por meios próprios de carro, outros por via aérea, e claro, dirigiam-se, fizeram uma manifestação diante do Palácio do Governo, pediram a pedir armas. Pedi licença para comprar armas no estrangeiro, para eu armar. E de Lisboa, não sei quem, mandou-me dizer
que não sei, havia qualquer coisa que eu não podia comprar. E eu entendi então que disse aos comerciantes que compravam armas, disse, vocês podem comprar armas que eu, se não vender a mais ninguém, eu compro. Não é? Depois vieram armas de Inglaterra, pistolas metralhadoras, as próprias munições e tudo vieram de Inglaterra. Eles de Lisboa mandaram perguntar se eu achava que não havia risco em distribuir as armas pelos civis. Os colonos são os primeiros a reagir aos ataques iniciais da UPA. Procuram depois armar-se e até receber instrução de autodefesa. O espírito com que o fazem ficará consagrado num hino que empolgará o lado português e marcará para sempre o tempo do início da guerra. É este o grito de Portugal que se ouve nas cidades e povoações de Angola, enquanto no interior das matas os rebeldes da UPA se galvanizam com canções e marchas de sentido oposto. Do lado português, os colonos organizam-se em milícias um pouco por todo o território, mesmo onde não se conhece a atividade da UPA. Com os meios que conseguem reunir, montam sistemas de segurança e revezam-se em guardas e sentinelas em vigílias 24 horas por dia. As milícias patrulham ruas e matas, fiscalizam estradas e picadas, combatem e perseguem todos os que consideram suspeitos. Dispersos por extensas áreas, muitas vezes isolados em zonas de difícil acesso, os colonos não podiam contar com o apoio de que precisavam. A aviação militar e civil desempenharam então um papel importante. Algum tempo depois, a Força Aérea já conseguia responder a solicitações de natureza militar, tornando-se o recurso mais eficaz perante as características do território e da guerra. Quando, no 15 de março e durante ainda bastante tempo, nós não tínhamos o que se chama capacidade ofensiva nenhuma. Só em abril é que depois então chegaram lá uns aviões T-6, ou Arvas, os T-6, que tinham, enfim, que tinham algum poder ofensivo, tinham umas metralhadoras, podiam lançar bombas e podiam lançar os rockets. Diariamente, os pilotos, desde as 6 da manhã até às 6 da tarde, executam uma série de missões de reconhecimento, de patrulhamento das estradas e de ataque contra atividades rebeldes, se forem detectadas. A Força Aérea atuava sobretudo a partir das bases do Negage e de Luanda, esta com bastante mais meios. Após os ataques da UPA, foi dela a primeira resposta militar. Metralhava e bombardeava ações rebeldes ou suspeitas. Avisava as populações das movimentações hostis e do estado das vias de circulação. Ao mesmo tempo que procuravam socorrer fazendas e povoações isoladas ou cercadas, os aviões ajudavam no fornecimento de alimentação e meios de resistência, como armas e munições. É o caso da população do Ambris, aqui a receber ajuda de tropas de Luanda, em imagens recolhidas pela reportagem da RTP poucos dias depois dos massacres iniciais. As operações de apoio às populações foram se intensificando à medida que aumentavam os meios de socorro disponíveis por parte das forças militares. Mesmo assim, nunca a capacidade podia responder à totalidade dos pedidos, que chegavam de todas as partes. Eu lembro-me de um piloto que me chegou lá a dizer que tinha sobrevoado uma região ali um pouco abaixo e que estava um homem, uma criança e uma mulher em cima de um telhado, e a mulher que ergueu as mãos em direção ao avião, sem dúvida, a pedir socorro, a pedir que a salvassem. E eu disse-lhe: e agora, você quer lá ir a pé ou como é? Já estavam lá ficaram. É claro que esse homem estava, como dizia ele, que estava com espingarda, mas os pretos estavam à volta da casa dele. Não sei dizer o que é que aconteceu, isto, como digo, são tantos os casos. Escapou algum branco no norte de Angola, graças à FAP, à aviação portuguesa, que lá já estava a atuar mal, mas foi acudindo, e à chegada de urgência, de emergência de umas dúzias de paraquedistas. Foi graças a essa gente que todo o norte de Angola não foi chacinado. Senão teria sido assassinado.
porque a tropa só chega muitíssimo depois. Antes dos grandes contingentes militares que só começam a chegar um mês e meio depois do 15 de março, apenas desembarcam em Luanda alguns grupos de paraquedistas. Além deles, o comando militar só dispunha de 6 companhias de caçadores especiais com algum treino de contra-guerrilha. Os primeiros que partem para o norte levam espingardas Mauser, além de metralhadoras mais modernas, mas que mal conhecem. Isto porque as DRAIs que tinham faziam falta em Luanda para dar instrução. Foi-nos dada à partida para lá, para o sítio onde íamos combater, uma metralhadora, que era a metralhadora Madsen, que nunca tínhamos visto, que não sabíamos manejar, que não conhecíamos as peças. A companhia de José Vilhena, a 6ª de caçadores especiais, tinha desembarcado em Luanda um mês antes. 2 secções são enviadas para o norte, logo que chega a notícia dos massacres. Vão integradas no batalhão do Kwanza Norte, sediado em Salazar, com a missão de impedir o avanço da UPA. Partem para o Quitex por Vista Alegre e Aldeia Viçosa, percurso em que resgatam populações ameaçadas. A RTP acompanha esta coluna dos caçadores especiais que avança pelas zonas dos massacres e que, no início da marcha, encontra ainda corpos insepultos e abandonados. A missão é de 5 dias, mas prolonga-se por mais de 5 meses, revelando o desconhecimento do Estado-Maior sobre a situação. Os militares progrediam sem informação e sem mapas e desconheciam o inimigo, militarmente muito inferior, mas com total domínio do terreno. Do Terreiro para a Aldeia Viçosa, nós fizemos... eram 28 quilómetros, como dizia. Nós fizemos no primeiro dia mais de metade. Tivemos a maior dificuldade na passagem do Matoleiro. E os outros quilómetros, o restante, portanto, uns 13 quilómetros, demorámos 5 dias. A UPA tinha aberto buracos na estrada e atirado abatizes, atirado árvores para o caminho. E de noite ouvíamos eles a atirarem mais árvores ao chão, a racharem e as árvores a caírem, tanto para a frente de nós como para trás. Portanto, nem para trás nós podíamos sair. Chegava num lugar, faz cair os paus na estrada. Depois de fazer cair os paus na estrada, cavavam buracos grandes para o carro lá cair. Então, quando os brancos chegavam naquele lugar, paravam para ir ver a ação, tanto onde se arrebentava o fogo. Ali onde se arrebentava mesmo o fogo, onde eles sofreram muito. Logo nos primeiros ataques que tivemos, o inimigo apanhou muitas armas do nosso exército e ficou, inclusivamente, com metralhadoras nossas. Com metralhadora, com espingardas, com pistolas metralhadoras, com granadas e com muitas munições. O ataque à coluna da 6ª Companhia marca uma segunda fase nas ações da UPA, das quais, desde os massacres que tinham ocorrido 3 semanas antes, se sabia muito pouco em Luanda. O UPA estava nas matas. A partir do dia 15, todos abandonamos as sanzadas. Agora nas matas. Porque ninguém podia estar nos fogos. O colono, quando chega, era matado. A aviação toda recuava nas matas. Nas matas onde havia as quarteiras. Toda a organização passava das matas. Os elementos da UPA levam para a mata as famílias e reorganizam as suas vidas longe do alcance dos portugueses. Recuperam das investidas que desencadeiam enquanto recrutam e preparam novos elementos para a guerrilha. Jovens e até mesmo crianças. O que aprenderam nos manuais militares portugueses ajuda nas novas ações, agora contra as colunas do exército que vão para o norte. O treino é incipiente e as emboscadas primárias, mas conseguem surpreender a tropa, que, embora com preparação militar e armas incomparáveis, quase nada sabe acerca do inimigo. Emboscadas, armadilhas, abatizes, picadas intransitáveis, distâncias incalculáveis, tornam penosa a missão dos homens da 6ª Companhia. Sem rações de combate, tinham instruções para usarem os recursos naturais. Bebiam da água da chuva e ficavam nas casas dos colonos, mantidas intactas pelos rebeldes. Aqueles bens iam ser utilizados por eles próprios. E então já havia listagens
que foram encontradas de bens de pessoas, de colonos, quem os herdaria, quem iria ficar com aqueles bens. A loja do Sr. Silva ia para o Joaquim Piteira, o quintal e as árvores do não sei quanto, ia para ali. A fazenda do não sei quantos ia para não sei quem. Já tudo estava previsto. E penso até que era um meio de mobilização para eles saberem que iam ficar com aqueles bens dos brancos. A UPA talvez acreditasse que perante os massacres os portugueses abandonassem Angola para sempre. Mas a chegada da tropa mostrava que não seria assim. Nós chegámos e a aldeia Viçosa estava intacta. As casas tinham tudo o que tem uma casa de habitação. Nos momentos de descanso, eu lia livros da biblioteca das pessoas que lá estavam. Eu tocava piano, desafinava um bocadinho no piano, num piano vertical que estava numa das casas. Estava tudo intacto. Toda a gente tinha fugido. Não havia, nas proximidades, brancos fugidos para nós recolhermos. Mas recolhemos, sim, bailundos trabalhadores. Numa das vezes que vamos ao IS buscar abastecimentos, chegamos ali e tinham destruído completamente a terra. Portanto, incendiadas as casas, não havia nada restou. Aquele piano onde tocava, aqueles livros que eu lia, nada disso existia. Nada. Os bailundos foram assassinados. Os primeiros mortos militares, com amigos com quem nós convivíamos, morrem numa emboscada que se passa a 20 ou 30 metros de nós. E quando nós chegamos ao pé deles, estão completamente desquartejados, estão com o sexo arrancado. Depois resolvemos seguir com a missão que tínhamos para ir ao colo, já com os corpos deles. E é uns metros à frente que somos emboscados de novo e onde fica mais uma secção da companhia. Ficam bastantes os camaradas de armas desapareceram ali e onde foram apanhados muito mais munições e algumas armas mais. Portanto, as armas que competiam a 10 pessoas. Entre as baixas do Gólua, 2 oficiais, um capitão e um tenente. Depois dos civis, começavam a morrer soldados em Angola. E o início de abril indicava que a guerra era para continuar. Esta emboscada coincide com o ataque a uma patrulha em Nova Caipemba. Depois, a UPA massacra os europeus de Ukwa. Volta a assaltar o Quiteche e chacina quase todos os brancos de Lukunga, povoação mais próxima do Congo, santuário da guerrilha. A situação mostrava que, deste lado da fronteira, as coisas podiam, afinal, não ser tão diferentes. A realidade não coincidia com a imagem otimista que os portugueses tinham construído com muita propaganda e pouca informação. Os jornais, enfim, era isso que trabalhavam. Há um caso à parte, nós não somos como os belgas estiveram no Congo belga, mas nunca se identificaram, as senhoras engravidavam no Congo belga, mas iam ter os filhos em Bruxelas, portanto, os belgas convivem com os pretos, mas passam, não dão muita confiança e nunca ficam, não é o nosso caso, nós casamos com pretos, fazemos mulatos, fazemos aquelas coisas todas, portanto, é um bocado diferente. Admitiu-se que seria diferente. Foi o que nós pensámos sempre.
Eles lá, os belgas, estavam, a política deles era muito diferente da nossa. Muito diferente, mas no outro dia. Mas no outro dia. Um preto lá não era ninguém. Um preto lá... Eles lá viviam nas raças, tinham aquilo tudo bem preparadinho. Muitos angolanos, de toda a Angola, não era só do Congo português, muitos angolanos tinham emigrado para Leopoldville. E então escreviam depois para Angola. E o meu cozinheiro vinha mostrou pelo menos 2 cartas, onde lá o parente dele, ou amigo, ou o que era, mandava dizer: este ano é aqui e para o ano é aí. E eu escrevi isto num ofício para o Governo-Geral e disse-o aos membros todos da comitiva do membro do Governo que lá foi. A resposta dele foi: não seja pessimista, porque o preto de Angola, o indígena de Angola, não tem nada com o indígena do Congo belga. Uma ilusão que ajuda a explicar como o 15 de março, preparado para fugir à vigilância dos portugueses, viria de facto a surpreendê-los totalmente, apesar de todos os sinais, que eram muitos. O próprio Silva Tavares, nomeado governador-geral nesse ano de 1960, se mostrava desconfiado do futuro, à partida de Lisboa. Todos sabem que os problemas ultramarinos se revestirão de especial acuidade nos próximos anos. O caminho será longo e áspero, mas a vontade forte dos portugueses de Angola, de todos sem distinção, forjada ao calor dos trópicos e afeita a todas as dificuldades, saberá vencer todas as vicissitudes. Passado pouco tempo, fui ao UIS, que é a Carmona, e fui reunido com aquela gente do café, os grandes produtores de café. Um dos homens importantes era o Ricardo Gaspar. E ele respondeu-me assim: Sr. Governador, não se preocupe. Por causa até, como quem diz, você não percebe nada disto. Não se preocupe, nós estamos cá, armados, e nós garantimos a ordem. Por esta altura, algures entre Leopoldville, no Congo, e o norte de Angola, a UPA está a iniciar a preparação da revolta, que viria a lançar poucos meses depois. A Conferência dos Povos Africanos, realizada em Tunis em janeiro de 1960, sob os auspícios do presidente do país, Bourguiba, viria a revelar-se fundamental para os desígnios de Olden Roberto. Chegamos, o Bourguiba nos cumprimenta, aperta a mão, e disse: mas vocês vieram de onde? Nós somos de Angola. Angola? Português? Eu disse: é preciso uma guerra, uma luta armada, assim taxativamente. É preciso uma guerra com os portugueses, não vamos dar a independência. É preciso força. Bourguiba e a Conferência ficarão ligados ao início da luta armada pela independência de Angola. A UPA receberá efetivo apoio do presidente da Tunísia desde a preparação da revolta. Eu pedi-lhe armas. Você é muito jovem. Eu disse: não estou só, tenho alguns velhos comigo. Então ele procurou saber como é que essas armas podiam ser transportadas até Leopoldville, até Kinshasa. As armas chegaram em Kinshasa através do Corpo Expedicionário Tunisino. E ali nós recebemos as armas. Chegaram em novembro de 60. Com as armas levadas pelos Capo-7, os capacetes azuis tunisinos da ONU no Congo, a preparação começara a ser feita em junho por 9 desertores do exército português, instruídos militarmente na Embaixada da Tunísia em Leopoldville. Em 15 de março, lançam numerosos ataques numa vasta área, conforme o plano traçado por Frantz Fanon. Ele quis ver a fronteira, a configuração da fronteira. Fomos lá, fizemos uma viagem, passamos uma noite lá, e ele disse: bom, agora, mas que nunca, agora estou mesmo convencido que a configuração de Angola é bom para uma luta armada. Vamos fazer um plano. E lá fizemos um plano. Como que devia começar, como que os destacamentos, grupos, pequenos grupos, espalhados o mais longe possível. Começamos a mobilização. Tanto a mobilização
da fronteira do Congo, diretamente até a Ozala, Zara para Kikabo, Namangongo, até o Uqua, de Uqua ao Dange, Dange para Quiteche, Quiteche para Andigage, a todo tratando, para mobilizar essa gente. E essa mobilização propaganda demorou louco 9 meses antes do dia 15. Começou com fugida das fazendas. Fugiam das fazendas, ou iam para o sul de Angola, ou então iam para o Congo. Não apareciam mais. Fizemos 3 viagens de 60 para 61. O próprio português que nos levava do autocarro de Mbanza, Congo, para Caipemba. Mas nós cobríamos. Com o nosso dinheiro, com os nossos panfletos. Nós sentíamos mesmo que a coisa não estava bem. Nos povos, a gente às vezes chegava, não estava a autoridade. Depois chegava a bandeira nacional, como era apto nos feriados, içar e arriar à tarde, às vezes começavam a faltar e tal. De maneira que a gente percebia claramente que as coisas estavam a modificar-se para pior. O dinheiro, primeiro dinheiro contribuído, era contribuído dentro das igrejas. Porque aqueles membros que tinham conhecimento não podiam dar dinheiro no sobo para ir fora, é dado dinheiro na igreja, para ninguém dar conta. E todo vai conhecer que esse dinheiro é da igreja. Afinal de contas, é a contribuição da Revolução, da UPA. Eu tinha um rapazito preto, que criei quase desde miúdo, que dizia: patrão, olha, andam aí as folhas. E depois, na altura, também tinha uma rapariguita negra que andava comigo. Dizia assim: tenha cuidado, senhor Rico, senhor Fialho, que até as galinhas no povo sabem tudo. As galinhas sabem de onde posso disso tudo e vocês brancos não sabem. As folhas eram os panfletos que iriam mobilizar cerca de 3.000 homens para o 15 de março. Em código anunciavam um casamento e indicavam os preparativos: cortar árvores, pintar pontes, limpar aldeias. Mas o que de facto significava esta informação cifrada, só os rebeldes sabiam. O casamento da filha de Nogueira, o evento para iniciar a revolução. A árvore que dá sombra na cidade deve ser cortado. Significa cortar as cabeças dos colonialistas. Limpar bem as aldeias significa destruir. Falavam uma situação positiva, mas para ser negativa. Claro, e a malta não. Eu ainda apanhei essas coisas, e dei a um oficial, não sei quem foi, não sei se foi ao Figueiredo, se quem é que foi. Portanto, havia uma mentalização. E nós, europeus, não acreditávamos nessas coisas. Nesse ano de 1960, os portugueses duvidavam que houvesse angolanos prontos a pegarem armas contra eles. E o governo apenas queria ver nos sinais uma ofensiva estrangeira contra a presença de Portugal em África. O colonialismo tinha sido condenado na Assembleia Geral da ONU em setembro. Porém, Portugal responde que não tem colónias, mas províncias ultramarinas. Ce n'est pas une politique du gouvernement portugais le fait de que les territoires, nos territoires d'outre-mer sont des provinces et pas des colonies. Ça, c'est une question de structure nationale et qui parvient du sentiment du peuple et pas d'aucune doctrine, pas d'aucune détermination du gouvernement. Portugal argumenta que nos territórios, concretamente em Angola, e como de resto pretende demonstrar com manifestações, não há senão sentimento nacional português. E paz e tranquilidade, como garante Silva Tavares da visita a Lisboa, na altura em que a questão é discutida nas Nações Unidas. Deixo Angola em perfeita paz e plena de confiança, decidida a enfrentar quaisquer ações que do exterior lhe possam dirigir. Tínhamos um programa onde a gente dirigia-se aos angolanos do outro lado da fronteira, não é? E um dia deste, fugiram quase 100 militares da tropa colonial portuguesa, angolana naquela altura, atravessaram a fronteira e vieram ter conosco.
Então, eles introduziram-se em Angola com as armas, chegaram muito longe, até em Kibala do Sul, mesmo os arredores de Wambo. Os elementos da UPA dispersam-se pelo norte, onde mais tarde definem áreas operacionais dirigidas por comandantes. Alguns seriam no futuro nomes referenciados pelos portugueses: Pedro Afamado, Mata Alferes, Panzo da Glória ou Margoso. No comando-geral, o alferes João Batista Pereira, desertor do exército português, como vários outros. E marcamos a data de 15 de março, porque é a época das chuvas. Nós tomamos em consideração o facto de que, no tempo das chuvas, o exército não podia facilmente mover usar armas pesadas, mas nós, com pequenos grupos, podíamos facilmente fazer o trabalho. Foi o início da guerra. Em 15 de março, exatamente o dia em que as Nações Unidas aprovam um documento da Libéria condenando o governo português pela situação em Angola. The resolution in question calls upon the government of Portugal to consider urgently the introduction of measures and reforms in Angola. Apoiando a Libéria, os Estados Unidos abrem com Portugal, seu aliado, um desentendimento profundo, nas chancelarias diplomáticas e fora delas. Nas ruas de Luanda, a população branca manifesta-se condenando a posição norte-americana favorável à descolonização. Diante do consulado dos Estados Unidos na cidade, ao aplaudirem a bandeira portuguesa, os colonos repudiam as insígnias norte-americanas, agora sinónimo de traição. E chegam a lançar o carro do cônsul às águas da Bahia, prejuízo que será reclamado junto do governo. Com as mesmas bandeiras em Lisboa, dias depois, a mesma exaltação contra os Estados Unidos. Cartazes de ironia e revolta atravessam a cidade em direção à embaixada americana. Kennedy defendia a descolonização. Uma parte das forças armadas portuguesas partilhava o seu ponto de vista, parecendo conspirar com ele contra Salazar. A liderança política americana parecia assim unida à cúpula militar portuguesa numa conjura a que se chamou a Brilada. Para Salazar, eram duas fraturas simultâneas. A guerra estava nas tribunas internacionais. A vigilância sobre inimigos e aliados não era apenas nas matas e nas povoações de Angola.